Bora. Momento Saúde hoje no programa Fora da Caixa vai abordar o tema insônia. Então, doutora Thaís, boa noite. Obrigado mais uma vez pela sua participação. Boa noite. Hoje, então, vamos falar um pouquinho de uma atividade que é extremamente natural, mas que nem sempre é fácil, né? Como dormir. A cada dia as pessoas estão mais estressadas, atarefadas e ainda se alimentando mal. Tudo isso interfere na qualidade do sono e muito. Não basta deitar em uma cama e dormir por 8 horas. É preciso ter um sono de qualidade e verdadeiramente restaurador. Podemos dizer que uma pessoa tem insônia quando existe uma alteração do sono capaz de prejudicar o bom funcionamento da mente e do corpo no dia seguinte. Então, é uma pessoa que tem dificuldade de pegar no sono, ou levanta muitas vezes à noite com dificuldade em voltar a dormir, ou acorda cedo demais sem necessidade, ou sente que, apesar de dormir, não tem um sono reparador, acordando mais cansado do que na hora que se deitou. Bom, doutora Thaís, então qual é o momento que a pessoa sabe que precisa procurar um médico para cuidar desse problema? Quando a insônia estiver interferindo no seu dia a dia por 1 mês ou mais. O médico, então, irá identificar as causas da insônia e como ela deve ser tratada. Porque, assim, a falta de sono à noite faz com que a pessoa fique agressiva, ansiosa, cansada, mal-humorada no dia seguinte. E, a longo prazo, prejudica a saúde, por não deixar o corpo cumprir as funções que ele executa enquanto a gente dorme, além de poder causar depressão e consequências mais sérias. Então, é um problema que precisa, sim, de atenção. Bom, e já chegando aqui a primeira pergunta da nossa ouvinte Andréia, ela quer saber se tem um número ideal de horas para se dormir, doutora Thaís? Bom, a quantidade ideal de horas de sono é uma característica muito individual. A maioria das pessoas se sente satisfeita após 7 a 8 horas de sono. Mas o que define se a pessoa dormiu satisfatoriamente é o estado em que ela se encontra no dia seguinte, independente da quantidade de horas que dormiu. Bom, agora o ouvinte Paulo quer saber se tem alguma importância do sono, além do descanso físico, se tem mais algum benefício o sono. Bom, além do repouso, já que vários sistemas do nosso organismo descansam durante a noite, ele realiza funções extremamente importantes. É nesse momento que as reservas de energia são reabastecidas, existe a consolidação da memória e do aprendizado. Então, assim, toda a informação que a gente recebe durante o dia, estudando, trabalhando, enfim, é gravada durante o sono. Por isso que, deixa eu citar um exemplo aqui, daquelas pessoas que passam a noite estudando para fazer uma prova, por exemplo. No dia seguinte, ela tem grande chance de não lembrar o que estudou e, por exemplo, 1 semana para frente, mais 1 mês para frente, se ela for resgatar esse estudo, a chance de não lembrar é maior ainda. Por quê? Porque ela não teve uma boa noite de sono para essa memória ter sido gravada. Então, assim, quem não dorme direito sofre para lembrar de eventos simples, como fatos ocorridos no dia anterior ou nome de pessoas muito próximas. Bom, uma questão muito interessante chegou aqui. A ouvinte Cláudia disse que leu uma matéria que durante o sono pode haver emagrecimento. Procede essa informação, doutora Thaís? Sim, isso é verdade. Durante o sono, o nosso organismo produz um hormônio da saciedade, chama leptina. E, em contrapartida, o hormônio do apetite, a grelina, diminui. Então, um sono adequado permite que o sistema fique regulado, diminuindo a vontade de atacar a geladeira no dia seguinte. E também, quem dorme de 6 a 8 horas por noite queima mais gordura do que quem não dorme. Outra função interessante sobre o sono é que o seguinte, a dificuldade da pessoa de descansar durante a noite é equivalente a um estado de estresse. Aumenta a atividade da adrenalina, então uma noite mal dormida deixa o organismo em estado de alerta, podendo aumentar a pressão sanguínea, o risco de doenças do coração, derrames cerebrais, etc. E outro dado é que durante o sono o corpo produz o hormônio do crescimento, o GH. Essa substância ajuda a manter o tônus muscular, evita acúmulo de gordura, melhora o desempenho físico e combate a osteoporose. Bem, e agora o Aguinaldo manda uma questão aqui. Quais seriam as principais causas que levam à insônia? Bom, a insônia é como se fosse a ponta de um iceberg, ou seja, sempre existe algo por trás dela. Então, assim, existem causas que podem ser de doenças físicas, desequilíbrios sistêmicos, como hipotireoidismo ou outras doenças. Doenças mentais, com estresse, ansiedade, depressão, transtorno do medo. Desequilíbrios hormonais, principalmente em mulheres, e também pode ser efeito colateral de medicamentos.
Bom, doutora Thaís, então é importante saber as formas de tratamento que existem para tratar a insônia. Quais seriam elas? Só então, antes de falar do tratamento, levantar uma questão aqui, que além dessas causas que eu citei, que causam a insônia, nós mesmos podemos desencadear ou manter a insônia, né, devido a maus hábitos. Então, o primeiro passo no tratamento é identificar esses hábitos e interromper, né, parar de realizar eles. Então, assim, fazer a higiene do sono. O que é isso? Evitar estimulantes, como assistir televisão, ficar no computador, com celular. Na hora de dormir, desligar os aparelhos eletrônicos que emitem aquela luzinha vermelha característica, que mesmo de olho fechado, nosso cérebro reconhece que tem uma luz. E tendo luz, ele entende que não é hora de dormir. Não realizar exercícios físicos próximos da hora de dormir, refeições pesadas e alimentos que contenham cafeína, né? O café, chá mate, chá preto, chocolate, bebida alcoólica. E atenção para descongestionante nasal, aquele remedinho que a gente pinga para desentupir o nariz. Alguns desses podem ser tão estimulantes quanto a cafeína. Manter o quarto em condições ideais, sempre escuro, fresco e silencioso. Escolher a hora de dormir e criar uma rotina, porque com a rotina o cérebro entende que quando você começar a realizar ela é hora de dormir, então ele vai induzir o sono de forma inconsciente. Deve-se reservar a cama somente para dormir, então não ficar assistindo televisão, não ler, não trabalhar no quarto, tá? A cama tem que ser associada somente a dormir. Se não conseguiu dormir depois de meia hora deitado, levanta, vai fazer alguma atividade tranquila e depois, mais cansado, volta para a cama e tenta dormir. Bom, doutora Thaís, agora uma pergunta minha, pessoal. Aquele cochilo depois do almoço, que é costumeiro para algumas pessoas, isso faz bem? Contribui? Bom, esse cochilo, se tirado com regularidade, todos os dias, ele não faz mal, a pessoa se sente bem, renovada ao acordar. Mas quando acontece só às vezes, só quando sobra um tempinho para o cochilo, já não é bom, porque atrapalha o sono durante a noite e mostra que a pessoa não está com quantidade de sono suficiente para o descanso. Agora uma pergunta do ouvinte José Carlos, se existe alimentação que induz ao sono, que facilita o sono? Existe sim, existem muitos alimentos que contêm substâncias que dentro do nosso organismo regulam o sono. Por exemplo, maracujá, banana, leite, aveia, couve, alface. Doutora Thaís, e sobre os remédios que as pessoas tomam para dormir? Qual é a posição médica em relação a isso? O tratamento por medicação deve ser feito somente para casos específicos, tá? Pois os remédios hipnóticos, esses que induzem o sono, causam dependência e não solucionam verdadeiramente a causa do problema, né? Lembrando que é essa causa de base que tem que ser tratada. Então, se é uma doença, se é uma ansiedade, uma depressão, enfim. Atenção para aquelas pessoas que usam remédios para outras funções, por exemplo, antialérgico, remédio para enjoo, relaxante muscular, que tem efeito colateral o sono. Não se deve fazer isso porque esses remédios podem causar arritmias e trazer consequências perigosas para o corpo. A homeopatia é uma alternativa saudável que equilibra e trata a causa de fundo, seja um desequilíbrio físico ou psicológico. Bom, doutora Thaís, chegamos ao final de mais um Momento de Saúde, agradecendo a sua participação como sempre e as suas considerações finais. Boa noite. Bom, a boa qualidade do sono é tão importante quanto a boa alimentação e o exercício físico regular. Dormir bem é muito importante para manter a saúde e jamais deve ser encarado com o sono como perda de tempo. Então, se você tem problemas para dormir, problemas com seu sono, não perca tempo, procure seu médico. Obrigada mais uma vez pela oportunidade, pela presença e boa noite a todos os ouvintes, boa noite a todos do programa Fora da Caixa.